Meus queridos, sejam todos bem-vindos a essa aula de matemática. Trataremos então de derivadas parciais. Vamos retomar que na aula passada nós definimos esse tipo de derivada e mostramos as implicações geométricas e também uma forma de interpretar essa derivada como taxa de variação de uma função de várias variáveis. O que faremos hoje, nessa aula, será a aplicação desses conceitos a partir de exemplos. Vamos então ao primeiro problema. Obtenha as equações paramétricas da reta tangente ao gráfico da função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto menos 2, 2, 8, que esteja contido no plano y igual a 2. Então vejamos como atacar esse problema. Inicialmente nós colocamos aqui o sistema de eixos coordenados x, y e z, seguindo a orientação a partir da regra da mão direita. Em seguida, nós obtemos então o gráfico da função f de xy igual a x quadrado mais y quadrado. Trata-se então desse paraboloide. O que eu quero então é, a partir do plano y igual a 2, que é um plano paralelo ao plano xz, só que duas unidades arrastadas à frente na direção y. Então esse plano aqui está colocado em verde. Notem, ele é paralelo ao plano xz. Esse plano y igual a 2, ele corta o paraboloide. Quando ele corta o paraboloide, a curva obtida está representada aqui em vermelho. É uma parábola. Esta parábola ela vai estar contida no plano y igual a 2. É por isso que eu estou tratando aqui como se ela tivesse apenas duas coordenadas. Por quê? Porque a coordenada y não muda, ela é constante igual a 2. Então, eu reduzo um problema tridimensional a um problema bidimensional. E aqui eu vou encontrar, então, a equação dessa reta. Essa reta que é tangente ao gráfico dessa curva. Tudo bem? Como é que nós obtemos a equação de uma reta, sabendo as coordenadas de um ponto e sabendo a sua inclinação? Ora, a equação é dada por z menos z0 igual a m que multiplica x menos x0. Eu estou colocando z, obviamente, porque nós estamos trabalhando com as variáveis x e z. Tá? Tenho certeza que vocês conhecem essa equação, só que trabalhando com a variável y. Aqui é a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Quem é o ponto em questão? O ponto x0, z0. Bom, esse é o ponto de tangência, que é este ponto aqui, tridimensional, né? Mas analisado do ponto de vista bidimensional, é o ponto menos 2 e 8. Então, já tenho o ponto. Agora, eu tenho que ver qual é a inclinação da tangente. Ora, a inclinação da reta tangente ao gráfico da superfície em uma direção especificada é dada então por uma derivada parcial. E aqui é óbvio que eu vou tomar a derivada parcial em relação à variável y. Por que em relação à variável y? Porque y aqui é constante. Tá? Então aqui nós temos a derivada parcial de f na direção y como sendo essa inclinação da reta tangente. Agora, no ponto especificado, né? O ponto é onde x é menos 2 e y igual a 2. Ok? Então, calculando essa derivada num ponto qualquer, derivada com respeito à variável y num ponto qualquer, ela é dada, então, como sendo. Vamos lá, fazer a derivada aqui. Quanto é que a derivada de x ao quadrado em relação a x? É zero, né? Isso por quê? Porque x é constante em relação a y. Quanto é a derivada de y ao quadrado em relação à variável y? É 2y. Agora, no ponto específico, que é quando eu troco o x por menos 2 e o y por 2, eu obtenho, então, vamos fazer a substituição, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, esse coeficiente angular aqui vale 4. Então, a equação é a seguinte, ó, z menos z0, quanto é o z0? 8. Igual ao coeficiente angular, 4, vezes x, que é variável, menos x0. É menos 1 menos 2.
menos por menos é mais. Vai ficar mais 2. Então, dando uma arrumada na casa aqui, ó, z igual, vamos lá, 4 vezes x, 4x. 4 vezes 2 é 8. 8 com mais 8 que foi para o segundo membro, dá igual a mais 16. Então, a equação dessa reta aqui, ó, está sendo vista de um ponto, de uma perspectiva plana, como sendo essa, é dada então pela expressão z igual a 4x mais 16. Só que nós temos que encarar isso do ponto de vista do espaço. Portanto, eu posso definir essa reta, vamos colocar aqui a reta, como um conjunto. Vamos lá, é o conjunto dos elementos x, y, z, tal que, vamos lá, vamos entender isso aqui. Tal que x é o nosso parâmetro, o y vai ser 2. Por que o y é 2? Porque está nesse plano. E z é igual a 4x mais 16. Também poderia reescrever esse conjunto de um outro modo, dizendo que é formado pelos pontos onde x é x, né? O y é 2 e o z é 4x mais 16. E fazer o x percorrer o conjunto dos números reais, como se fosse o parâmetro aqui, né? Então, dessa forma, nós obtemos que todos os pontos dessa reta estão caracterizados por esse conjunto. Então, todos os pontos estão dessa forma. Mas vamos lá, mas o que foi que eu pedi? Eu pedi as equações paramétricas da reta. E para encontrarmos equações paramétricas de uma reta, vamos revisar lá em geometria analítica. Para encontrar as equações paramétricas de uma reta, nós temos que conhecer um ponto, que é o ponto x0, y0, z0, que inclusive eu já tenho, é o ponto de tangência. E o outro é uma direção do vetor, ou seja, o vetor diretor. Esse vetor, obviamente, pode ser obtido a partir das coordenadas de dois pontos. Então vamos lá, vamos recapitular o que eu vou fazer então. Já que eu tenho a equação de todos os pontos da reta, eu posso encontrar dois pontos, obter a direção e em seguida fazer as equações paramétricas, tá? Isso aqui é geometria analítica. Qualquer dúvida, resgate lá nos livros de geometria analítica como se obtém equações paramétricas. Então vamos ao trabalho. Como é mesmo o conjunto dos pontos da reta que eu acabei de encontrar? É o conjunto dos pontos x, 2, 4x mais 16. Onde esse x aqui assume o conjunto de todos os números reais. Então, nós já sabemos que para x igual a menos 2, nós temos exatamente o ponto menos 2, 2 e 8, que é o ponto de tangência. Você pode escolher um outro ponto, e aí você fica livre para escolher o ponto que você quiser. Dentro da reta, obviamente, né? Então, eu escolho, por exemplo, para x igual a 0. Qual é o ponto que eu obtenho quando x é igual a 0? Bom, é o ponto 0, 2 e 16. Então, o que eu quero aqui? Eu quero as equações paramétricas. Então, já tenho um ponto e vou escolher como vetor diretor o vetor AB, onde este ponto aqui eu chamo de A e esse ponto aqui eu chamo de B. Tá, mas como é que eu obtenho então o vetor AB? Basta fazer as coordenadas de B menos A. Tá? Então, qual é a direção do vetor? Vamos lá? B menos A, vamos lá, vai comigo. 0 menos o menos 2 dá 2. 2 menos 2 dá 0. 16 menos 8, 8. Então, pronto. Já tenho uma direção e tenho, por exemplo, um ponto. Então, quais são as equações paramétricas da reta? Vamos lá? Coloco as coordenadas do ponto, menos 2, 2 e 8. Mais um parâmetro t, vezes as coordenadas desse vetor. Então, 2t, 0t, que eu não vou colocar, e mais 8t. Pronto. Eis
as equações da reta que é tangente ao gráfico da superfície no ponto indicado e que tem direção contida no plano y igual a 2. Nesse exercício, nós iremos analisar a derivada como taxa de variação. Então, vamos aqui ao problema. A temperatura em um ponto xy de uma chapa de metal é dada por essa função t de xy igual a 60 sobre 1 mais x² mais y². T é medido em graus e xy medido em metros. Determine a taxa de variação da temperatura no ponto 2, 1 em direção x e na direção y. Vamos entender inicialmente o problema. Aqui nós temos a chapa de metal. E nós temos que a temperatura é dada a partir das coordenadas x e y de pontos dessa chapa de metal. Então, o que eu fiz? Eu peguei a chapa de metal e coloquei nela um sistema de coordenadas x e y. E vou dizer que a temperatura depende dessa localização, depende de x e y. Em particular, eu estou no ponto. Onde é que eu vou estudar isso? Eu vou estudar isso no ponto 2, 1. Aqui. Tá? Então, eu estou aqui no ponto 2, 1. No ponto 2, 1, eu tenho uma temperatura específica. Né? No ponto 2, 1, eu tenho uma temperatura específica. Para eu saber quanto é essa temperatura, basta que eu substitua as coordenadas 2, 1 dentro da função. Mas o que me interessa aqui é saber das taxas de variação da temperatura. E essas taxas de variação da temperatura são derivadas. São derivadas no ponto 2, 1 e na letra A eu quero na direção x. Ora, a taxa de variação na direção x é dada, então, pela derivada parcial da temperatura em relação a x. E qual é a taxa de variação na direção y? Ora, é a derivada da temperatura na direção y. Então, como é que eu faço, então, essas derivadas? Tá bom? Tenho, então, a função 60 sobre 1 mais x² mais y². Vamos tentar entender uma coisa. As derivadas do cálculo 2, são derivadas parciais, muitas vezes elas pegam carona nas derivadas de uma variável. Pegam carona no sentido de que elas trabalham exatamente da mesma forma. Vou ser mais claro no que eu estou dizendo. É o seguinte, ó. Quanto é que é a derivada da função 1 sobre u na variável x? Vamos entender esse u como sendo uma função de x. Tá? Regra da cadeia, né? Como é que eu derivo a função 1 sobre u? A derivada dela, via tabela, é menos 1 sobre u ao quadrado. Isso aqui é cálculo 1. Pela regra da cadeia, multiplicado pela derivada de u em relação a x. Então, é assim que funciona a derivada da função 1 sobre u. A derivada é menos 1 sobre u ao quadrado e, pela regra da cadeia, multiplicada pela derivada de u em relação a x. Que vai funcionar da mesma forma. É nesse sentido que eu estou dizendo que eu vou pegar carona numa derivada do cálculo 1. Então, vamos lá. O 60 aqui, ó, vou repetir que é constante. Lembrando, derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Então, repetir a constante, vou fazer vezes a derivada da função. Então, é ou não é uma expressão desse tipo? Ó? É como se fosse 1 sobre u. Então, o que eu faço? Menos, olha o sinal de menos. Aí eu faço 1 sobre u ao quadrado, ou seja, o u aqui, ó, é isso aqui. Eu elevo ao quadrado. Vezes, pela regra da cadeia, a derivada da expressão. Só que a derivada em relação a quem? Derivada em relação a x. Quanto é que a derivada de 1 mais x ao quadrado mais y² em relação a x? A derivada é simplesmente 2x, porque a derivada de y² e de 1 são iguais a zero
quando se trata da variável x. Resumindo isso aqui, nós temos menos 120 x sobre 1 mais x quadrado mais y quadrado, tudo isso ao quadrado. Ok? Beleza. Quanto é que é a derivada agora em relação a y? Notem que é exatamente a mesma derivada, com a seguinte diferença, que agora, quando eu fizer a derivada parcial deste termo em relação a y, a derivada será 2y. Então, dá exatamente o mesmo raciocínio, só que agora eu estou trocando x por y. Então, vamos lá, vai dar menos 120y sobre 1 mais x quadrado mais y quadrado ao quadrado. Ok. O que eu vou querer aqui, já que eu calculei num ponto qualquer, eu vou querer agora obter num ponto especificado, que é o ponto 2, 1. Então, vamos substituir. No ponto 2, 1, quanto é que dá a primeira derivada? Vamos lá? No ponto 2, 1, o x vale 2 e o y vale 1. Então, no numerador vai ficar quanto? Vai ficar menos 240. E embaixo, vamos lá, 1 mais 4 mais 1. Vai ficar igual a 6. 6 ao quadrado é igual a 36. Então, vamos lá. Obviamente, dá para simplificar. Vamos simplificar por 12 aqui. Então, vai ficar menos 20 sobre 3. Vamos à segunda derivada, que é a derivada em relação a y. No ponto 2, 1. Vamos lá? No ponto 2, 1, o que vai acontecer aqui? Menos 120 vezes 1 dá menos 120. E embaixo, no numerador, continua sendo 36. Simplificando novamente por 12, vai ficar menos 10 sobre 3. O que isso aqui significa? Significa o seguinte. No ponto específico lá, que é o ponto 2, 1, que é esse aqui, tá? Vai indicar que a temperatura vai cair. Vai cair porque é negativo. Vai cair 20 sobre 3 graus Celsius por metro percorrido. Quer dizer, quando eu ando na direção x, porque é na direção x que eu estou calculando essa derivada, quando eu ando para frente 1 metro, a temperatura cai 20 sobre 3 graus Celsius. E quando eu ando na direção y, que é a segunda derivada aqui, essa temperatura cai apenas 10 sobre 3 graus Celsius a cada metro. Então, quer dizer que a temperatura, neste ponto, está variando mais na direção x do que na direção y. E assim chegamos ao final da nossa aula sobre aplicações de derivada. Espero que tudo isso tenha ficado claro. Mande bala nos exercícios e estude bastante. Então, um abraço e até a próxima.